Bem, eu sei que tudo isso que eu estou falando pode ser ainda incompreensível para você que está iniciando na fé, ou para você que está me ouvindo e que não tem fé ainda em Deus, em Jesus, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, que você pudesse caminhar um pouco mais comigo. Nesse terceiro ponto, eu vou estar falando sobre a autoridade da Bíblia. Por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que nós cremos que a Bíblia tem autoridade para nos orientar para uma vida eterna? Ou seja, toda essa orientação a respeito da autoridade da Bíblia, para nós cristãos evangélicos, é muito importante, porque nós entendemos que a Bíblia ela tem autoridade da parte de Deus para guiar a nossa vida, para que a partir do que está escrito nela, nós possamos, ao seguir e cumprirmos essa palavra, recebermos da parte de Deus as bênçãos dele e assim nos tornarmos filhos de Deus e termos uma vida plena, tanto na área emocional, espiritual, na nossa área familiar, seja na nossa área financeira ou qualquer outra área. Nós entendemos que a Bíblia tem orientação e ao seguirmos as orientações da palavra de Deus, nós teremos uma vida plena. Então, quando nós falamos que a Bíblia tem autoridade, nós precisamos entender que essa autoridade que a Bíblia tem, ela é de procedência divina. Ou seja, quando Deus falava aos profetas lá no Antigo Testamento e eles cumpriam a palavra, eles obedeciam e eles, por exemplo, davam um decreto de Deus, eles traziam uma profecia. Essa profecia sendo cumprida depois de alguns anos, isso validava a fala daqueles profetas. Mas a fala não era uma fala pessoal, era uma fala debaixo de uma autoridade de Deus, uma fala que Deus os inspirou para falar. Então, o cumprimento daquilo que eles falavam validava a fala deles. Então, quando alguém falava, e o profeta vai trazer uma revelação que o povo de Deus vai ficar em cativeiro durante 70 anos. Depois daquele período, o povo ficou em cativeiro 70 anos e logo depois houve a volta. Eles voltaram para a terra. A palavra se cumpriu. Por essa palavra se cumprir, todas as pessoas entendiam que aquele profeta falou não segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. E isso traz validação, isso traz autoridade. Então, na realidade, a palavra de Deus, ela não tem autoridade por causa que o Leonardo está falando. É por causa do cumprimento das profecias, da palavra que foi proferida anteriormente. Então não depende de autoridade humana, não depende dos pais da igreja, não dependeu dos apologetas, não dependeu daqueles que compilaram os livros quando foi formado o cânon. Se você quiser entender mais sobre isso, eu tenho um curso que vai iniciar também a respeito disso, sobre conhecendo melhor a Bíblia, conhecendo as Escrituras. Você pode buscar lá e entender melhor a respeito disso. Então, a Bíblia, a autoridade dela depende do seu autor. Ainda que nós tivemos por aproximadamente 40 escritores na palavra de Deus, o autor é o próprio Deus. Ele que inspirava as pessoas a escreverem. E eles escreviam e esse registro tem validade, porque Deus cumpriu tudo aquilo que ele inspirava aqueles homens a escreverem. Então, dentro desse contexto, a própria Bíblia, diversos textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles reivindicam a autoridade de Deus nos milagres ali impostos. Nas profecias são apresentadas a nós e sendo cumpridas. No Novo Testamento, os apóstolos, as pessoas que registraram, elas citavam textos do Antigo Testamento que se cumpriram, textos que são validados pelo cumprimento, pela obra de Deus que foi realizada. Isso tudo traz autoridade sobre o próprio texto. A autoridade apostólica também evidencia explicitamente a autoridade da Bíblia. Ou seja, eles reconhecem que Jesus é o cumprimento de uma promessa, João Batista é o cumprimento de uma promessa, o lugar onde Jesus nasceu, Nazaré, todo o contexto do Novo Testamento ele é validado pelas profecias do Antigo Testamento. Portanto, como alicerce doutrinário da igreja, nós temos sem dúvida a Bíblia, que ela tem uma autoridade
derivada do próprio Deus que a inspirou para que fosse escrita. Então, toda alma que entra em contato com a palavra de Deus, toda pessoa que entra em contato com a palavra de Deus, com um coração humilde, genuíno, na busca de Deus, sem dúvida, vai encontrar Deus e terá a sua vida transformada. Vamos continuar aqui? Nós falamos agora nesse último tópico a respeito da Bíblia como palavra de Deus, como autoridade divina sobre a igreja, sobre as pessoas que seguem o Evangelho. Se você quiser conhecer mais, como eu já disse, eu tenho um curso Conhecendo a Bíblia, que você pode acessar e ter ali um conhecimento mais profundo a respeito disso que eu já falei. Nesse outro tópico agora, o tópico de número 4, nós vamos falar da Bíblia como livro. Eu falei das lacunas, das dificuldades que nós tínhamos, tanto cultural, quanto linguística, quanto temporal. São diversas lacunas que nós temos. E quando a gente fala da Bíblia como livro, nós precisamos entender que a palavra de Deus, na forma de livro ou de códice que nós temos hoje, é uma coisa mais atual, não é tão antiga. Então, foi a partir ali da Idade Média que nós tivemos a possibilidade, ou da modernidade, em torno de 1500 e pouco, que nós começamos a ter acesso à Bíblia como livro da maneira que nós temos hoje. Então, nós conseguimos juntar todos os livros, todos os profetas em um livro só. Mas você imagine o tamanho, o peso para se carregar isso. Bem que lá na antiguidade nós temos uma forma ainda um pouco diferente, que era justamente a forma de rolos. Ou seja, cada livro da Bíblia, Gênesis, por exemplo, existia um rolo do livro de Gênesis, que era gigantesco. Para se carregar, às vezes precisava de 2 pessoas, por causa do peso, por causa dos materiais. Então, os livros antigos tinham forma de rolo. Em Jeremias capítulo 36, verso 2, diz assim: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Olha aqui, quando ele fala assim, toma o rolo, o livro, a ideia dele para um livro não era o livro no formato que nós temos hoje, era um rolo. Você vai ver a ilustração aqui e vai ver as formas que eu estou falando aqui, tanto do rolo quanto do códice. Então, como a forma era diferente, o material também era diferente. Os livros antigos eram feitos de papiro ou pergaminho, que é, na realidade, dentro da ideia bíblica, um material mais recente, mais do Novo Testamento. Mas geralmente no Antigo Testamento os livros eram feitos de papiro. Aqui também nessa ilustração você vai conseguir ver aqui um papiro. Você está vendo essa planta? Isso é um papiro, que é uma planta mais aquática. Ela fica em lugares mais molhados. Logo depois você vai ver aí que é pego esse talo. O talo ele é cortado em tiras, então ele é entrelaçado, colocando tiras em pé, depois tiras deitada. Ela é prensada para que seque. Depois que ele seca, as pessoas poderiam escrever ali. Existiam várias substâncias usadas como tinta. No curso que eu estou falando sobre a Bíblia, você vai poder aprender a respeito disso lá. Senão esse curso vai ficar muito extenso. Mas lá a gente vai ter aulas mais expositivas a respeito disso e que vai esclarecer bastante a respeito dos materiais, tanto de escrita quanto a tinta utilizada. Eu vou ler um texto de Êxodo, capítulo 2, verso 3, para poder esclarecer e você entender um pouco melhor a respeito disso. Não podendo, porém, escondê-lo, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ou seja, a mãe de Moisés fez um cesto com o material que é feito o papiro, e ali ela colocou Moisés para que ele pudesse ser largado ali no Nilo, tá bom? O outro material que eu falei, você vai ver aqui também na ilustração, é o pergaminho. O pergaminho, ele já é um material mais recente e ele é um material mais duradouro. Por quê? O pergaminho é a pele de animais curtidas e polidas que era utilizada para você poder escrever. Ele é melhor material do que o papiro, porque o papiro ele ressecava e ele ia quebrando, ia desintegrando. O pergaminho você continuava podendo fazer uma manutenção dele, então ele durava mais tempo. Você podia
colocar óleos, você poderia mantê-lo por mais tempo. Então, por isso era um material mais duradouro, só que ele é mais recente do que o papiro. Então, a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos no material que é chamado de papiro. Olha esse texto de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então aqui ele está falando tanto dos rolos, só que esses rolos aqui eram feitos de pergaminhos. Então nesse tempo de Paulo não existia ainda os códices, né? Ele usava ainda a forma de rolo, só que o material já havia mudado, que era agora o pergaminho. Então, fazendo um resumo básico aqui, a Bíblia originalmente foi escrita em forma de rolo, usando o papiro e o pergaminho. Os livros não eram juntos, cada livro estava num rolo separado. E assim, nós vemos que a princípio os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros. Então, eles depositavam dentro de um lugar, que era feito ali tipo uma biblioteca, e existiam vários rolos de cada livro ali da palavra de Deus. No Novo Testamento tem um momento que Jesus ele está numa sinagoga e a Bíblia diz que ele chega para poder ler a Bíblia, ele lê no livro de Isaías, ele abre o rolo. Quando diz abre o livro, não quer dizer que ele estava passando as páginas, quer dizer que ele estava abrindo o rolo e achando onde estava escrito ali o texto que se referia a ele. Ele lê e ele diz, hoje se cumpriu as Escrituras. E você então entende, para encerrar esse módulo aqui, esse quarto capítulo, que a forma de códice ou a forma de livros que nós temos hoje mais recente, ela não era muito utilizada ainda no período tanto do Antigo Testamento quanto dos apóstolos. Isso é uma maneira, uma forma de agrupar os livros, que é uma forma bem mais recente, beleza?